Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 21 de julho. O Manchetes Noticidade de hoje é especial, com aspectos positivos para você que é empresário, comerciante, empreendedor ou pretende ser o dono de um futuro negócio. Para quem está em busca de trabalho, o mercado também continua a oferecer oportunidades, alternativas e soluções para dar um chega pra lá na crise econômica. Confira. Jundiaí favorece o crescimento do mercado de franquias na região. Em Sorocaba, empresários ganham orientação financeira e a possibilidade de networking para aumentar as vendas. E por falar em empresas, conceitos e práticas sustentáveis ganham cada vez mais espaço no mundo dos negócios. Mesmo com o cenário econômico incerto, o segmento das franquias deve ser observado com otimismo, principalmente nas cidades da nossa região. Jundiaí é um exemplo do crescimento deste setor. Uma região que antes era vista como pacata, hoje é oportunidade de negócio. Os exemplos estão aí para comprovar. Regina, orientadora da unidade de um centro de educação que está há mais de 2 décadas em Jundiaí, afirma que uma das vantagens em abrir uma franquia na cidade é a sensação de proximidade com o aluno. Como se fossem vizinhos mesmo, né? Então negócios muito próximos, você consegue conhecer todos os pais dos seus alunos por conta dessa característica de ser o interior, né? O Anderson é diretor de uma rede de picolés de Santa Catarina e agora expande o negócio no interior do estado de São Paulo. A empresa realizou um estudo na região de Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, que identificou uma boa estrutura para receber franquias. Segundo o Anderson, são alguns pontos que incentivam o franqueador a migrar para a região. Primeiramente, a questão custo-benefício em relação aos investimentos que a gente vai ter de mão de obra, de marketing e de locação. Tendo um custo mais baixo, evidentemente a rentabilidade é muito maior. Então o investimento no interior para o franqueado é muito mais seguro às vezes. O faturamento do setor de franquias cresceu 7,7% em 2014. Apesar de este ser o menor índice dos últimos 10 anos, ainda assim existem bons motivos para investir neste tipo de negócio. Segundo essa especialista do segmento, as pessoas que foram demitidas por conta da crise econômica direcionaram o dinheiro do fundo de garantia em franquias, ao invés de guardar o valor no banco. E tem explicação para isso. O tipo de empreendimento é mais seguro porque já foi testado anteriormente. Franquia, como qualquer negócio, é um negócio de risco, só que quando o franqueado decide investir numa franquia, ele tem um caminho encurtado. Por quê? Porque ele recebe toda a instrução, ele recebe manual, ele recebe treinamento, o franqueador já testou o produto, já conhece o público consumidor. Então, facilita essa gestão, essa operação por parte do franqueado. Ainda de acordo com a especialista, antes de contratar uma franquia, é preciso prestar atenção nas exigências do negócio. A dica é estudar o material da empresa para saber como o trabalho deve ser executado e também conversar com outros franqueados. Se o franqueado não está disposto a trabalhar, a estar diariamente na operação e de repente é uma operação que demanda essa presença diária, certamente esse negócio não vai dar certo. Então, assim, ele tem que avaliar tudo isso antes de contratar. Conversar com franqueados que estão na rede, conversar com ex-franqueados. Essas informações, elas estão na circular de oferta, porque o franqueado que está na rede é aquela pessoa que sabe como funciona o negócio. E para dar continuidade a este assunto de franquias, a abertura, o início do próprio negócio, nós vamos ao vivo ao Espaço do Empreendedor em Sorocaba, onde está o repórter Renato Raggio. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Olha só, se você pretende ser um empresário, não vai pensando que é tão fácil assim, não. Ó. Antes é preciso pesquisar e muito o mercado antes de abrir qualquer negócio. E se você também tem preferência em abrir uma franquia, não pense não que vai ser mais fácil, porque é complicado também, tem várias regras a serem seguidas, né? E o Sebrae oferece orientação para esse tipo de negócio, tanto na região como também, é claro, aqui em Sorocaba. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Alexander Terra Antunes, ele é gerente regional do Sebrae. Boa tarde, Alexander. Alexander, essas orientações, né, que o Sebrae oferece ao microempreendedor, que também tem interesse em abrir uma franquia, como que funciona? O que oferece?
Na realidade, formatamos o atendimento individual a esses futuros empresários e já empresários, tanto na área de marketing, finanças, administração, para que ele possa entender como é o funcionamento e assim poder abrir a sua franquia de forma correta. Quais são as dúvidas mais frequentes? Que tipo de franquia abrir? É uma dúvida recorrente no nosso escritório. Realmente vale a pena abrir uma franquia em detrimento a outro tipo de empresa? Onde é o mercado menos arriscado? São as dúvidas mais frequentes. Agora, qual que é o passo a passo para quem quer abrir uma franquia? Olha, não difere de uma outra empresa normal. Primeiro é estudar o mercado. Uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem é se eu tenho o perfil correto para abrir aquele tipo de franquia. E se realmente eu vou me dar bem nesse mercado e ser feliz principalmente. Agora, rapidamente, o perfil para abrir uma franquia, tem que ter um perfil. Exato. Ele tem que entender que quando você abre uma franquia, você já tem uma modelagem daquele negócio pré-realizada. Então você precisa saber se você realmente se encaixa nisso ou não. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações. Bom, Fernando, é isso então. Atenção, muita atenção, você que quer abrir uma empresa, uma franquia, tome cuidado, porque realmente o mercado precisa ser estudado antes, é claro, de você exercer qualquer atividade. Fernando. Tá ok, Renato. A gente daqui a pouco volta com outras informações. A Polícia Civil continua as investigações sobre as denúncias de falsos médicos que atuavam nas cidades de Alumínio, São Roque e Mairinque. Nesta segunda-feira foi decretada a prisão de mais uma pessoa envolvida. A integrante do esquema que deu início às investigações, Wilka, que se identificava como Cibele, teve a prisão temporária decretada. Até o momento, 4 falsos médicos estão confirmados. Além dela, Natane, que se passava por Natália, e Pablo Mussolin, que atendia como Pablo Galvão, estão presos. Este outro homem, que ainda não teve o nome revelado, se passava por Jaime Benites. O verdadeiro Jaime prestou depoimento na delegacia, negou conhecer o farsante, mas não quis falar com a imprensa. O que aconteceu com seus documentos? Outra testemunha que prestou depoimento foi este homem, que preferiu não gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe. A mulher dele, de 38 anos, morreu há 3 meses, depois de um suposto descaso do atendimento do falso Pablo. Tivemos acesso ao inquérito da polícia e do Ministério Público, que já tem a cópia da carteira do CRM dele falsificada. No interrogatório, o suspeito alega ter cursado medicina na Bolívia e confessa que pagou R$100 pelo documento na Praça da Sé, em São Paulo. E ainda diz que recebia R$1.000 por plantão de 12 horas em São Roque. Teriam procurado aqui estudar para passar no Revalida, que é um exame do governo federal, para validar a formação de profissionais que se formaram no exterior, e que por necessidade, para ter dinheiro para se sustentar nesse período, até para pagar os custos desses cursos, eles teriam começado a fazer plantões em São Roque, em Mairinque e em Alumínio. O promotor de justiça do MP pediu a quebra do sigilo bancário dos envolvidos. Essa medida só pode ser concretizada a partir em relação àqueles que nós temos já identificação, que é o Pablo e a Natane. Em relação aos demais, ela já foi deferida, mas só quando nós tivermos os dados deles que nós poderemos trazer aos autos esses dados bancários. Além do prejuízo aos pacientes atendidos pelos falsos médicos, o Ministério Público quer investigar também a responsabilidade das prefeituras no caso. Para o promotor, a terceirização de serviços essenciais, como a saúde, é uma atitude juridicamente questionável, além da necessidade de fiscalização. A terceirização, ela não exime a prefeitura de zelar pela qualidade do serviço público prestado à população, mormente um serviço tão importante como os serviços de saúde. A gente volta a falar sobre o mercado de trabalho nessa edição especial do Manchetes Noticidade. Agora há pouco nós abordamos o passo a passo, a abertura e o crescimento das franquias em nossa região. E agora nós voltamos ao vivo com o Renato Raggio, que vai nos dizer sobre a importância da parte financeira da abertura desses negócios, que interessa e muito aos empreendedores, micro e pequenos empresários. Renato. Pois é, Fernando, é isso mesmo. Eu continuo aqui no Espaço Empreendedor de Sorocaba, que, por sinal, esse espaço oferece vários serviços aos microempreendedores individuais. Entre esses serviços oferecidos está aí a abertura e o encerramento também de empresas e, é claro, empréstimos que são realizados
pelo Banco do Povo. Eu falo sobre esses empréstimos, sobre a parte financeira de uma empresa agora, com o Marcos Lenski, ele que é o gerente aqui do Banco do Povo de Sorocaba. Marcos, muito boa tarde. Em primeiro lugar, para fazer um empréstimo no Banco do Povo, como que funciona? Então, o Banco do Povo ele funciona parceria entre a Prefeitura e Estado, né? E é voltado para pequenos empresários. Ele funciona com uma linha de crédito com menor taxa de juros do país, que é 0,35% ao mês, voltados para equipamentos, mercadorias que o empresário precisa para iniciar ou dar continuidade para o seu negócio. Agora, qual que é o limite desse empréstimo? E também, assim, é só o microempreendedor individual que pode ter acesso a esse empréstimo? Todos os empresários que faturam de 0 até 360 mil ao ano podem solicitar crédito no Banco do Povo. E as linhas de financiamento começam de R$200 e vão até R$20 mil. Tá certo. Os documentos necessários para fazer esse empréstimo? São os documentos pessoais do empresário, né, documentos da sua empresa e o orçamento do bem que ele pretende financiar. O dinheiro é liberado na hora? Ele é passado por uma análise, né, e após essa análise a gente chama o empresário aqui e esse dinheiro vai direto para a conta do empresário. Tá certo, então o Banco do Povo ele começa a funcionar a partir de que horário? Ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, na Afonso Vergueiro, 1927. Tá certo, tem algum site para mais informações? É www.bancodopovo.sp.gov.br. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E olha só, não adianta você abrir uma empresa e querer fazer empréstimo no banco. Você também precisa ter um controle dessas finanças antes. E para isso, em Sorocaba, uma orientação está sendo direcionada às pessoas interessadas, né, em fazer esse empréstimo e investir na empresa. Veja na reportagem. A Ana Célia é empresária do ramo de alimentação. A turbulência do mercado econômico também a atingiu e, por isso, ela acompanhou essa palestra especializada para o controle financeiro. Essa palestra é bem-vinda, né? Para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso trabalho no dia a dia. A orientação em tempos de crise faz parte de um programa que busca o fortalecimento de micro e pequenas empresas, com foco na melhora da gestão empresarial e da competitividade. Os encontros vão até novembro e incluem palestras, dinâmicas e oficinas, promovendo a integração entre empreendedores do varejo. Segundo o palestrante, é importante que o fluxo de entradas e saídas seja controlado. Pode ser uma planilha Excel, não precisa ter um sistema mega master aí. Um controle feito numa simples planilha já é suficiente para a empresa ter uma visualização diferenciada das suas finanças. Aquilo que funcionava antes com o teu pai, com a tua família, naquele comércio que você de repente herdou, hoje não funciona mais. Então hoje, se você não tiver um controle muito acirrado das suas finanças, saber o que está acontecendo mês a mês pode ser um grande desastre aí. O Ricardo começou um negócio recentemente, apostou em uma franquia e quer se qualificar para passar ileso pela instabilidade do mercado. É um momento um pouco crítico, mas é um momento de desafio também. A principal dica é não deixar que isso te afete psicologicamente, né? Se você tem um negócio bom na tua mão, se você acredita no teu produto, não tem crise, né? É só você fazer alguma coisa diferente do que a maioria vem fazendo também, né? Pois é, e daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto em relação ao network de empresários, a troca de contatos para fortalecer os negócios na região. Em Sorocaba, a Escola Municipal Professora Inês Rodrigues Cesarotti, no Jardim Bom Sucesso, foi furtada ontem à noite. Segundo a Guarda Civil Municipal, a janela de uma das salas foi arrombada, kits de higiene bucal dos alunos, documentos e uma impressora foram espalhados pelo chão. Durante a invasão, a energia do local chegou a ser cortada, na tentativa de desarmar o alarme. A GCM foi acionada e um suspeito de 33 anos, que é morador do bairro, foi preso em um terreno que fica ao lado da escola, com um computador que estava dentro de uma sacola. O caso foi apresentado no DP Norte da cidade e o suspeito agora permanece à disposição da Justiça. Agentes penitenciários dos presídios da região de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga estão paralisados. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação começou à meia-noite desta segunda-feira. O movimento é uma retomada da greve geral em março de 2014, já que o governo não teria cumprido o acordo de que todos os processos administrativos disciplinares contra os agentes penitenciários que participaram da paralisação seriam arquivados.
32 agentes ainda são vítimas da medida administrativa e correm o risco até de exoneração. A maior parte dos processados é de Peró, Jundiaí e Franca. Por enquanto, a paralisação não tem previsão para terminar. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. E ainda falando em greve, quem precisou dos serviços do INSS nas cidades de Salto, Itu, São Roque e Sorocaba enfrentou problemas hoje, hein? Isso por conta de uma paralisação nacional dos servidores de saúde e previdência. Itu e Salto contaram com atendimento parcial, já São Roque e Sorocaba tiveram apenas atendimento de perícia. A categoria reivindica reajuste salarial de 27,5%, melhorias nas condições de trabalho, maior quantidade de vagas para concursos públicos e incorporação de uma gratificação no salário. Quem precisar de atendimento deve ligar na central do INSS. O telefone é o 153.